Começando mais um Falha de Cobertura, né? Após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais um monte de jogador correndo pra lá e pra cá. Tem um jogo particularmente importante ou interessante. Mas a gente é obrigado a fazer o nosso trabalho. Somos profissionais, professor. É uma rodada que tem até Internacional e Cuiabá numa segunda-feira, por exemplo. Nem sei se existe uma real necessidade para a existência de uma partida como essa, mas, como o professor ressaltou, somos profissionais. Vamos nos debruçar sobre o futebol da semana que passou. Vamos falar do empate entre o departamento médico mais forte do Brasil, o Flamengo, com o Vasco. Vamos falar do Corinthians, que não aguenta mais avançar na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Do Fortaleza, que teve seu plano de ser campeão descoberto. Infelizmente. E ainda, mercado da bola. Você sabia que o Palmeiras desistiu de desistir de Gabigol? Não. Isso e muito mais agora. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes. Você acompanhou o empate entre Flamengo e Vasco? Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Acompanhei sim. A seu pedido, acompanhei Flamengo 1, gol de Gerson, e Vasco 1, gol de Felipe Coutinho, Daniel. E me chamou a atenção a comemoração da atleta do Flamengo, Gerson. Uma das comemorações de gol mais confusas desse campeonato. Gerson ficou apontando para a própria cabeça com força. Ninguém entendeu nada. E depois do jogo, ninguém perguntou. Então, aparentemente, ficou por isso mesmo. A gente nunca vai saber o que aconteceu ali. Mas talvez, Serginho, vamos fazer uma especulação aqui, talvez ele estivesse fazendo uma homenagem ao técnico Bernardinho, que é um técnico que é conhecido, né, por instruir as atletas dessa maneira, dando socos na própria caixa craniana. Eu acho que pode ser, mas também ao mesmo tempo é estranho, porque o Bernardinho ele usa várias técnicas. Não só essa. Ele também morde a própria mão. Gerson não fez isso. Ele tenta rasgar a própria roupa. Gerson também não fez isso, talvez até por medo de tomar um cartão amarelo. Ele fala sozinho, ele grita palavrões. Então, assim, o repertório do Bernardinho é muito vasto, Daniel. Mas, professor, a comemoração do Vasco também chamou muita atenção, né? Com o Verratti impedindo o Felipe Coutinho de comemorar o próprio gol, talvez aí tentando evitar que o atleta se contunda novamente, né? Porque você imagina, o Felipe Coutinho, que já vem de contusão, já vem de uma Covid, já se desgastou fazendo um gol no finalzinho do jogo, depois ainda comemorar. Podia se contundir. Tá certo o Verratti. É um atleta, o Felipe Coutinho é um atleta que tem que comemorar parado, Serginho, de preferência deitado. Ele tem que fazer o gol, ele tem que desligar. Faz o gol, deita. E aí o time carrega ele até o meio campo e aí começa a Já deu ponteiro, exatamente. Destaques! Meu destaque, craque Daniel, não poderia ser diferente. O atleta Payet, que vem fazendo poderia um tratamento... Poderia ser diferente. Poderia ser diferente, mas eu não vejo como. Se fosse um Paulo Henrique, seria um destaque à toa. O destaque do Payet, porque ele vem fazendo um tratamento físico baseado na ingestão de maionese trufada, Daniel. Aquilo ali é corpo de maionese trufada. Exatamente. Ele tem que ingerir maionese trufada de hora em hora, que é o que o nutricionista preparou para ele. Então ele não pode ficar até o fim de um jogo. E isso é uma observação de fora sua. De fora minha, porque eu baseado conheço, na sua experiência. Com certeza. Conheço o jogador de futebol, conheço o atleta que vem de outro país, as preferências dele e, sobretudo, conheço a maionese, Daniel. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecer a maionese trufada, Daniel, que é uma coisa que vem da França. Então você vê que o atleta Payet, ele teve... Mas a maionese estraga muito rápido, Serginho. Então, se por acaso você estiver fazendo maionese caseira em casa, a sua vida, no momento em que a maionese fica pronta, ela passa a ser uma corrida desesperada contra o tempo para você conseguir comer aquela maionese antes que ela estrague e te mate, possivelmente, se você comer a maionese estragada. Mas eu nem como maionese, Daniel. Eu nem como. Entendi, é só uma observação. Mas o Payet come. Isso que você está colocando ainda tem mais a ver do que eu estou falando também. Que é, ele tem que correr para um restaurante francês o mais rápido possível. Então ele não consegue ficar o jogo todo porque ele precisa, quando dá a hora dele... De hora em hora ele tem que ingerir a maionese trufada. Exatamente. Ir para um lugar que serve a maionese trufada. Que profissional. Comer. Agora, por que o Payet é meu destaque nesse jogo? Não foi por causa da maionese.
Foi porque ele foi decisivo, Daniel. Decisivo não jogando, mas saindo, Daniel. Ele foi decisivo na hora que ele saiu, porque entrou o Felipe Coutinho, e o Felipe Coutinho, os primeiros 10 minutos ali, já conquistou o primeiro gol pelo time do Vasco. E a primeira contusão pelo time do Vasco já tinha conquistado mais rápido ainda. Com certeza. Tá acumulando conquistas, o Felipe Coutinho, realmente um grande destaque. E falando em contusão, as contusões continuam povoando ali o cotidiano do Flamengo. Com certeza. Nesse jogo, o clube conquistou a primeira contusão já aos 14 minutos do primeiro tempo. É cada vez mais cedo. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Isso deve ser planejamento. Exatamente. Não pode ser por acaso. Não, e como os jogadores do Flamengo passam muito tempo no departamento médico, quando eles voltam, eles não lembram direito qual posição que eles jogam. Daniel. E o Tite se aproveita disso, Daniel. Ele vira pro Luiz Araújo e fala, não, você é lateral, você gosta de marcar aqui na lateral, você fica aqui. Não, mas eu não jogo do outro lado. Não, você nunca jogou do outro lado, você joga desse lado de cá. Você não lembra, não? Mas a minha perna é ao contrário, não interessa, você é aqui, ó. Você é canhoto. Você é canhoto. Ele vira pro Pulgar e fala, você era atacante. O Pulgar fala, eu? Pô. Você entrava na área, você finalizava de cabeça, bem. Esse é o trabalho mental que ele E vem o jogador fazendo. acredita, Daniel. Tem muito jogador bobo, né? Infelizmente tem muito jogador bobo. E um técnico como o Tite se aproveita disso. Ele é uma víbora, professor. Ele é uma víbora. Mas agora, a verdade, pra mim, dessa história toda de contusões, é que o Flamengo não rende bem com os titulares. Não rende. Então, quanto menos opções o Tite tiver, melhor. Na época da Copa América, o time estava todo desfalcado, todo desfacelado, esfarelando, derretendo e vencendo. Então agora o que a comissão técnica está tentando fazer? Está tentando resgatar essa excelência da escassez, contundindo os atletas. Exatamente. Tanto é que o Flamengo agora está sentindo a falta do atleta Pedro, Daniel. Mas o atleta Pedro vai demorar muito ainda para voltar. Parece que só vai voltar ano que vem. E ele está usando esse tempo, esse longo tempo sem jogar, para se dedicar ao seu grande hobby, que é ficar sentado olhando para a parede, Daniel. Sem falar que a harmonização facial do atleta Pedro, que era outro grande sonho do atleta, infelizmente não deu certo. Parece que a máquina de harmonização explodiu no rosto dele. Meu destaque, Serginho, do Flamengo, o atleta é um destaque que não é óbvio, eu não vi ninguém comentando isso na imprensa esportiva. É o atleta Varela, que a gente observou isso no jogo, ele chamou muito a responsabilidade. Alguma coisa estava errada. O problema, o que deu errado foi o seguinte, deram a responsabilidade para ele. Ele não soube o que fazer. E tiveram que tirar a responsabilidade dele todo de novo. Ele acabou saindo para a entrada do atleta Wesley. Olha o trabalhão que deu. Você não pode ficar dando responsabilidade para quem não tem responsabilidade, Daniel. Isso é básico. Isso é básico no sistema prisional. Isso é básico na medicina. Isso é básico na educação superior, Daniel. Quem também foi substituído foi Bruno Henrique, que realmente não jogou nada. Ele que vinha bem no ano passado. Bem. Mas o que aconteceu, o que pelo menos parece que aconteceu, foi que o futebol evaporou do corpo dele no exato momento em que ele assinou a renovação de contrato. Quando a caneta dele tocou o papel da renovação, acabou. Ali, pra sempre. Não, o BH, inclusive, ele estava tão mal nesse jogo que o único atleta disponível no banco do Flamengo capaz de manter o ritmo que ele estava levando era o atleta Carlinhos, que cumpriu com louvor essa função. O atleta Carlinhos, que a gente sabe que ele tem uma confusão corporal. Mas a obediência dele, tática, é impressionante. É um atleta que ele é alto demais, ele é comprido demais, não tem terminação nervosa que chegue nas extremidades dele. Então o pé e a mão dele anda sozinho. Ele deve operar num estado permanente de dormência nas extremidades, professor. Como que você vai chutar uma bola? Como você vai correr? Ontem ele pegou uma bola, ele chutou, ele arrancou um coco do gramado e a bola foi quicando para fora. Ele deve treinar isso durante a semana. Não, porque... mas o que acontece? A perna dele vai, mas o pé tá molenga. Entendi. O pé dele é distante demais do cérebro. Exatamente. Talvez. Até o cérebro, até o comando do cérebro chegar no pé, o atacante já foi marcado. Já roubaram a bola dele. E digo mais, o único atleta capaz de compreender esse futebol do Carlinhos para fazer uma dupla com ele em campo era o Gabigol. E o Tite enxergou isso. Colocou o Gabigol e o Gabigol já entrou, Serginho. Ele já tá entrando de banho tomado já. O cabelinho todo molhado, todo penteadinho. Ele sabe que daqui a pouco ele sabe que ele não vai participar do jogo. Pra quê? Ele já se adianta logo pra ficar pronto pra ir embora. Ele sabe que depois o vestiário fica muito cheio. Né? Exatamente. Ele já aproveita ali, né? Enquanto o pessoal tá jogando, já vai tomando banho. Deu 10 minutos do segundo tempo, ele vai pro chuveiro. Já se adianta.
Bota o perfume, bota o cabelo. Se continuar assim, daqui a pouco ele está entrando em campo de chinelo e roupão, professor. Agora, o Flamengo com muita dificuldade de finalização, né? Você já sabe que muitas vezes a finalização ficou ali, por exemplo, nos pés do Léo Ortiz. O problema é que o Léo Ortiz ele tem muita dificuldade no chute a gol, no drible, ao mesmo tempo que ele é muito eficiente no desarme, Daniel. Então o que ele faz? Quando ele está numa bola, numa situação de ataque, nem deveria ser, mas ele está numa situação de ataque, o que ele tem que fazer? Ele tem que entregar para o adversário para tentar roubar a bola dele de volta. E ele faz isso. Exatamente, mas nem sempre dá certo. Bom, do lado do Vasco da Gama, a gente pode dizer que o empate foi bom pro gigante da colina, né? Saiu com moral, um empate no finalzinho, e o Vasco já vinha com moral por ter passado pelo Atlético Paranaense num jogo extremamente difícil, mas o Vasco teve inteligência. Inteligência como? De ter um jogador expulso. E no Vasco da Gama hoje, um jogador expulso é um jogador do Vasco a menos em campo para atrapalhar. E assim o time avançou. É um time que se beneficia da expulsão. Pergunte ao professor! Qual é a pergunta para o professor de hoje? Estou preparado. A pergunta de hoje para o professor é a seguinte: é sobre Rogério Ceni, treinador que enfrentou o Flamengo 14 vezes e perdeu 14. E nem empatou. Essa marca chamou a atenção aí durante a semana. E a pergunta é a seguinte: professor, você acredita que o Rogério Ceni um dia vai conseguir equilibrar essa situação e começar a acumular tantas derrotas assim para outros clubes também? Difícil, cara. Difícil. Os desafios são imensos. Ontem, por exemplo, o Bahia venceu o Atlético Mineiro. E por 3-0, não foi nem uma vitória apertada. Ou seja, não chegou nem perto da derrota. E como o Atlético está em 10º lugar no Brasileiro, ou seja, né, tá mais difícil perder para o Atlético Mineiro hoje. Ele não conseguiu. Hoje não é qualquer time que perde para o Atlético. Exatamente. Então, o Rogério Ceni tem sim tudo para conseguir perder 14 vezes em 14 jogos para outras equipes, Daniel. Ou até mesmo superar essa marca que ele conquistou contra o Flamengo. Mas ele vai ter que se esforçar. E mais do que isso, não vejo isso acontecer como um trabalho a curto prazo, Daniel. Porque você tem que jogar 14 vezes contra uma equipe. Isso leva mais ou menos 3 anos. É um trabalho de longo prazo. Juventude 2, Fluminense 1. Fluminense, professor, além de perder metaforicamente para a Juventude todos os dias, assim como todos nós, mas o Fluminense um pouco mais, ontem perdeu para um time chamado Juventude. Então aí uma lembrança cruel e de mau gosto de que todos os dias nós nos aproximamos mais da irreversível decadência dos nossos corpos e das nossas mentes. Exatamente. E tudo isso aconteceu em 2 minutos. Né? Em 2 minutos o time chamado Juventude virou pro Fluminense. Porque pro jovem é tudo muito rápido. Né? Então o time chamado Juventude virou e o Fluminense não teve plano de saúde para reagir, Daniel. Até porque depois de uma certa idade, e o time do Fluminense é um time muito velho, o plano de saúde fica mais caro que o salário do jogador, todo mundo sabe disso. E aí a diretoria do Fluminense tem que optar. Né? Ou ele paga o salário ou ele paga o plano de saúde. Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1. O Fortaleza, professor, tentava uma liderança culposa no campeonato, que é quando não há intenção de liderar. E essa liderança passou um bom tempo na temporada despercebida pelos outros clubes, mas agora foi descoberta, professor, a estratégia do Fortaleza. E o time está tendo, então, muita dificuldade de ganhar. O plano do clube, que era vencer secretamente durante 38 rodadas, e de repente, do nada, todo mundo, é campeão Fortaleza. De onde que surgiu isso? Esse plano, né, não é mais secreto, todo mundo se ligou, e agora a equipe está tendo muitas dificuldades para vencer. E esse plano não vai dar certo. Botafogo 2, Corinthians 1. Bom, eu queria destacar nesse jogo do Corinthians, Daniel, com o Botafogo, fazer um destaque para o atleta Pedro Raul, Daniel. Pedro Raul, e o destaque para ele é o seguinte: ele entrou nesse jogo. Simplesmente isso, ele simplesmente entrou. Um atleta que vivia uma situação muito interessante, porque ele começou a titular, depois ele foi para a reserva, depois passou a não ser relacionado, depois ele não estava mais viajando com o grupo. O Corinthians estava, inclusive, perto de pedir uma medida protetiva para o time contra esse atleta. E agora o jogador aparece, Daniel. As coisas mudaram. O que me chama a atenção é que o compromisso do Corinthians com o projeto Série B é tanto, é tamanho, que nesse jogo contra o Botafogo teve um pênalti que o Mateuzinho chegou a pegar a bola para bater o pênalti. O que é isso? Não, mas peraí. Eu sei que o compromisso para cair é grande, mas tudo tem limite.
Tudo tem limite. Tanto é que quem perdeu esse pênalti, um pênalti decisivo, foi o Romero, Daniel, que é um atleta que tem mais história no clube para perder um pênalti desse. E perdeu com elegância, ele fez um pulinho, exatamente. tocou, ele fez um pênalti todo bonitinho e perdeu. Talvez o Mateuzinho não perdesse com essa personalidade toda. De repente dá um bico para fora do gol, que é uma coisa possível assim, pra fazer. Mas eu acho que o Ramon Dias poderia, o técnico do Corinthians, né, Ramon Dias, poderia ter deixado o Mateuzinho bater. Nessa altura do campeonato, deixa o Mateuzinho bater pênalti. Isso aqui é projeto Série B, é 4 milhões por mês para Depay. É funcionário fantasma, é patrocinador investigado na Polícia Federal, é semifinal da Copa do Brasil, é loucura. Nada faz sentido nesse Corinthians, Nada faz. Inclusive, cresce já uma insatisfação da diretoria do Corinthians com o técnico Ramon Dias. Técnico que foi contratado depois de sofrer uma goleada pro Criciúma, Daniel, em casa, quando ainda trabalhava no Vasco. Tanto é que foi isso que os dirigentes viram nele. Ali a diretoria falou, É ele. tem trabalho. Tem trabalho. Viram ali que o técnico tinha tudo que era necessário para o projeto Série B do Corinthians. Mas agora, com o Corinthians, apesar da derrota, né? Mas o Corinthians já está melhorando. Chegando reforços. Exatamente, ele pode acabar perdendo o cargo, Daniel. Vale lembrar que o Palmeiras, nessa mesma rodada, meteu 5-0 no próprio Criciúma, Daniel. E o técnico do Criciúma, o Carlo Tencati, já começa a ser monitorado pelos dirigentes do Corinthians. Chamou atenção. Seleção brasileira! Professor Serginho, o Brasil durante a semana, numa longínqua terça-feira, mas esse é o nosso primeiro encontro desde então, perdeu para o Paraguai por 1-0 e tudo indica que a gente vai rodar e na próxima Copa, Serginho, o técnico da seleção vai ser o Tite. O Tite e o filho do Tite. Mas talvez esses jogadores da seleção brasileira, do Real Madrid, da Premier League, que eles precisem, talvez, seja ouvir uma instrução do filho do Tite. Mas a gente também, Daniel, tem que enaltecer aí o que o Brasil tem feito pelo futebol sul-americano, Daniel. Isso aí é brincadeira, Daniel. Hoje, qualquer time sul-americano sabe que tem chance de ganhar do Brasil, Daniel, até uma Bolívia. Olha a esperança que o Brasil deu para os torcedores da América do Sul. Hoje uma criança paraguaia é capaz de sorrir, professor. Ela é capaz de sonhar, graças à seleção brasileira. Com certeza. E agora um outro detalhe é que cresce a espera pelo atleta Neymar. Cresce. Só que o atleta Neymar foi reprovado no exame físico, Daniel, essa semana. Exame físico no futebol, que é um exame até muito fácil, Daniel. É uma espécie aí de vestibular para um curso que não seja jornalismo, que a gente sabe que é o curso mais difícil que tem. Agora, o exame físico que reprovou o Neymar, por exemplo, ele já aprovou nomes como Walter. Walter que inclusive está jogando. Tem imagem circulando na internet aí do Walter em campo. Felipe Coutinho, que marcou o gol ontem. John Kennedy, que a gente não sabe onde está. E André Balada, Daniel, que está arrebentando no América do Rio, jogando um campeonato de bairro aqui perto. Vamos de mercado da bola, professor? Com certeza. Mercado da bola! Bom, a notícia que eu trago hoje, que eu apurei, eu estou sempre atento ao mercado, diz respeito ao São Paulo. O São Paulo quer trazer o meia Oscar, professor, que está lá no futebol chinês, e o Oscar já sinalizou que vê com bons olhos essa possibilidade. Ele que é São Paulino por causa do pai, que faleceu quando ele tinha 3 anos. E uma das maiores alegrias profissionais do Oscar foi justamente poder jogar no São Paulo, o time de coração do pai, em 2009, e ter a oportunidade de processar o clube numa causa trabalhista. E aí poder imaginar que de uma estrelinha lá no céu, o pai dele observava tudo, o abençoando. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Um beijo no seu sorriso e um forte abraço. Um forte abraço para todos. Daniel, eu preciso te falar uma coisa. Pode falar. Eu tô ficando amigo de uma palavra nova. Você te pergunte que palavra é essa, é isso? Sim. Que palavra é essa, Serginho? Queque. Eu não tenho certeza, Serginho. Eu não quero cair novamente naquela mesma discussão. A gente teve um conflito, a gente brigou bastante, enfim, não foi legal na época do Blil, mas eu não tenho certeza. Eu vou me informar. Não quero cair aqui em ilações, mas eu não tenho certeza se isso é uma palavra, Serginho, em língua nenhuma. O que significa, Serginho, essa palavra pra você? Eu ainda não sei. A gente tá se conhecendo ainda.
Tchau.